E aí, irmãos, Deus fala para Oséias o seguinte: isso aí que está acontecendo com você é o que o povo de Israel tem feito comigo. O povo de Israel tem feito comigo o que a Gomer está fazendo com você. E aí ele diz o seguinte, isso aqui, irmãos, a gente vê ele falando que vocês se tornaram adúlteros e que adultério é esse, e aí a vida do Oséias com a esposa, e a gente pensa, Deus está falando contra o adultério. Não, não é. Deus está falando contra a idolatria. E Deus está dizendo para ele o seguinte, olha, essa mulher que não era ninguém, não tinha um nome, não tinha uma família, você vai lá e dá o seu sobrenome para ela, você dá um lar para ela, você enche ela de filhos, assim, que isso era uma honra naquele tempo, né? Hoje a gente vê muita gente evitando de ter filhos e tal, mas naquele tempo, irmão, a mulher que não tinha filho, ela sentia que ela não era mulher, ela não cumpriu o seu papel na sociedade. E aí, hoje a gente tem outros papéis colocados, ela pode ser profissional, ela pode ser alguém que se destaca na atuação, na vida, na sociedade, mas naquele tempo a mulher, se ela não tivesse filho, ela não era ninguém. Ela se sentia amaldiçoada, ela se sentia rejeitada por Deus se ela não tivesse filho. A gente pode ver isso nas histórias, por exemplo, de Sara, na história de Ana, de tantas outras mulheres da Bíblia que tiveram dificuldades para ter filhos. E aqui vem o Oséias e dá um lar para essa mulher e permite que ela tenha filhos, que ela se sinta bem colocada naquela sociedade. E de repente ela abandona tudo e ele dá bens para ela, ele dá roupa, ele dá comida, ele é provedor daquele lar. E muitos chamam o profeta Oséias, né, ele é conhecido como o profeta do amor, porque ele amava aquela mulher de verdade, e ela não valorizava o amor que ele tinha por ela. Essa escultura é a escultura que o Aleijadinho, né, que é o grande escultor brasileiro, conhecido no mundo inteiro, essas obras de Aleijadinho estão na Wikipedia, já foram sondadas para ir para os museus do exterior, né, o pessoal não permite patrimônio brasileiro aqui, mas essa é a estátua que ele fez de Oséias, né? Então tem lá um trecho do livro de Oséias ali do lado da estátua, e essa estátua em latim, e essa estátua está em Minas Gerais, que é a figura de Oséias, né? Essa imaginada pelo grande escultor aí brasileiro Aleijadinho. E ele é conhecido como o profeta do amor, porque ele tinha grande amor por essa mulher, e essa mulher não correspondia ao amor que ele sentia por ela. E aí Deus diz, olha, a tua vida é um sinal para o povo de Israel, porque é desse jeito que eles me tratam. Porque eles foram um povo rebelde, que eles fizeram um concerto comigo, como se fosse um casamento, eles fizeram um pacto comigo, como se fosse colocar uma aliança no dedo e dizer, eu sou sua esposa, e Deus agora é meu marido, e ele fala disso aqui também no capítulo 2, no capítulo 3, a questão de ser esposa e marido, que Deus era o marido do povo de Israel, e o povo de Israel era a esposa de Deus, ali que fez um pacto, fez um concerto. E aí o povo de Israel, irmão, foi para a idolatria. Foi para a idolatria. E abandonou Deus, irmãos. Abandonou Deus. Abandonou Deus, mas abandonou Deus de verdade, irmãos. Deixou Deus para trás. Deixou Deus para trás. E aí você fala, mas essa palavra do profeta é sobre o relacionamento dos casais? Não é, irmão. Essa palavra do profeta é sobre o relacionamento do povo de Deus com Deus. É isso que o profeta Oséias desperta. É isso que Deus quis mostrar para aquela nação. Olha, vocês estão abandonando Deus. A questão não era casais, a questão não era relacionamento de marido e mulher, não. Ele estava falando do relacionamento espiritual. A nação de Israel havia abandonado seu Deus.
o Deus que cuidou deles, o Deus que deu um nome para eles, o Deus que permitiu que eles enriquecessem, que eles fossem para uma terra boa, que eles vencessem os inimigos. Esse Deus que deu tudo para eles, de repente, eles pegam esses bens que Deus deu, os animais que Deus permitiu que eles tivessem, sacrificam aos ídolos. Eles pegam o ouro que Deus permitiu que eles conseguissem alcançar pelo trabalho, pelo desenvolvimento da nação, e eles vão lá e fazem um ídolo de ouro. Aí Deus permitiu que eles tivessem tecidos e roupas, eles vão lá e vestem o ídolo com aquela roupa, ou se produz e vai adorar o ídolo com aquela roupa. E aí Deus fala assim, mas não é possível que vocês estão fazendo isso comigo. E ele pega uma situação do dia a dia, uma coisa conhecida, como Jesus pegava nas parábolas ali, olha, a mulher perdeu uma moeda. Ele contava coisas do dia a dia, então Deus contou essa coisa do dia a dia. Falou, olha, está vendo essa situação de Oséias? Isso aqui é o que vocês estão fazendo comigo. É o que vocês estão fazendo comigo. Vocês estão desprezando o Deus que deu tudo o que vocês precisavam, que tratou vocês com respeito, com carinho, com amor. Agora vocês estão jogando isso fora, se envolvendo na idolatria. Oséias 5, verso 4, ele diz o seguinte, ó, as más ações do povo de Israel não deixam que eles se voltem para o seu Deus, e eles têm tanta vontade de adorar os ídolos, que eles não querem mais saber de Deus, o Senhor. É tanta vontade de adorar os ídolos, que eles não querem mais saber de Deus. Tem a lei de Deus, tem o sacerdote de Deus, tem a palavra de Deus, tem o templo de Deus, mas eles iam ouvir a palavra do sacerdote do Dagon, da sacerdotisa do Astarote, da sacerdotisa do Moloque. Eles iam lá nos lugares altos, eles iam falar, irmãos, eles davam, aí Deus dizia o seguinte, as coisas que eu dei para vocês roupa, riquezas, animais, né, rebanhos, agora vocês pegam essas coisas que eu dei para vocês e vão lá e sacrificam para os ídolos. Aí Deus fala, mas isso aí que vocês estão fazendo é muito sério, vocês não podiam fazer isso. E aí, irmãos, por fim, nós já vimos aqui, né, em outras mensagens, lá também no Êxodo, lá, que eles, no fim, irmãos, dessa idolatria, eles começaram a sacrificar os filhos aos ídolos. Irmão, tinha o Deus falso lá, o ídolo lá, né, que era uma imagem de bronze, e eles punham fogo embaixo, aquele bronze ficava vermelho, ele ficava incandescente aquilo, né? E aí eles jogavam os filhos lá dentro. Queimava aos ídolos. Uma batida. E tinha os tambores, tinha lá, né? E para não ouvir os gritos das crianças nessa morte, eles tinham música, batiam os tambores, faziam aquele esse tipo da batida ali, tinha toda uma questão envolvendo isso. Irmãos, era uma coisa abominável. E Deus falava, vocês não se misturam com essas nações, vocês não vão lá. Aí você pensa assim, gente, essas pessoas receberam de Deus todos esses bens, e o que elas estão fazendo com esses bens? Elas estão agora sacrificando ao ídolo, jogando fora o seu tempo, o seu dinheiro, a sua saúde, os seus filhos. Aí Deus falava, isso aí que vocês estão fazendo é muito sério. E aí ele usou, em Oséias, irmão, ele usa essa situação, ele fala, olha o que está acontecendo na vida do Oséias, é isso que vocês estão fazendo comigo. É isso que vocês estão fazendo comigo. O assunto aqui é idolatria. O livro de Oséias é contra a idolatria. O livro de Oséias é para a gente enxergar que o ídolo, irmãos, o ídolo ele não é nada, e ele significa que a gente tem falta de inteligência. Quando chega lá, irmãos, em Oséias 4, versos 11 e 12, você vai ver o seguinte, Oséias 4, 11 e 12. Deus diz, o meu povo está perdendo juízo, porque anda bebendo muito vinho. Eles pedem um pedaço de pau que revele o futuro.
4, 11 e 12. Irmão, vocês acham que faz sentido eu pegar esse violão e falar para ele assim: violão, ó violão, você é fantástico, violão. Violão, me ajuda amanhã na minha entrevista que eu vou ter. Violão, as coisas estão difíceis lá em casa. Eu conto com a sua intervenção, violão, para dar tudo certo lá em casa. Faz algum sentido isso aí, irmão? Se vocês verem alguém fazendo isso, o que você vai pensar dessa pessoa? Mas não é possível que essa pessoa está fazendo um negócio desse. Irmãos, vocês pedem um pedaço de pau que revele o futuro. E fazem perguntas a uma coluna de madeira. Aí eu chego aqui: violão, o que vai ser da minha vida amanhã, violão? Violão, eu tenho uma decisão para tomar. Recebi 2 propostas de emprego. Eu pego essa ou aquela. O que você me diz, violão? Irmão, se alguém fizer isso, perdeu o juízo. Ninguém em sã consciência vai pedir conselho para o violão, irmão. Mas qual é a diferença do violão e do São João? E da Santa Luzia? E da Aparecida? Qual é a diferença? Não é uma imagem talhada? Não foi alguém que... Foi igual alguém fez o violão, pranchou ali a madeira, passou uma tinta, fez ali com cuidado cada detalhe, colocou uns enfeitinhos de metal e construiu o violão, irmão. Então alguém também passou a madeira, passou a tinta e colocou uns detalhezinhos, construiu uma imagem, irmão, e agora as pessoas vão lá e querem que essa imagem diga o futuro para ela. O pedaço de pau. E querem que o pedaço de pau ajude a responder as questões da vida. O livro de Oséias, irmão, é toda uma poesia, toda uma história ali, como se fosse uma parábola envolvendo a vida do profeta, a questão, mas o que ele está falando ali é contra a idolatria, irmãos. Deus está dizendo que vocês não é possível que vocês estão fazendo uma coisa dessa. Vocês estão desprezando o verdadeiro Deus e agora vão servir um pedaço de pau. Essa idolatria, Deus está falando contra ela firmemente com aquele povo, porque ele falou: vocês perderam o juízo. Irmãos, não é o que está escrito aqui, mas vamos colocar aqui, além da linguagem de hoje, né? Deus está falando assim: vocês estão loucos? É o que Deus está dizendo, né? Oséias 4, verso 11. Vocês ficaram doidos? Vocês perderam o juízo? Vocês estão loucos de fazer uma coisa dessa? De pedir para o violão ajudar você a tomar decisões? Vocês perderam o juízo. Não é possível. E aí, irmãos, a gente encontra essa acusação. Deus fala: vocês estão fazendo algo grave. Só que ele diz: olha, tem um porém. Né? É um livro também cheio de esperança, porque ele fala: o povo de Israel vai ser como a areia do mar. Eu vou fazer com vocês o que o Oséias está fazendo. Eu vou comprar vocês de volta. E vou amar vocês. E vai dar tudo certo no final. O livro até é um livro de esperança. Fala: eu vou perdoar a falha de vocês como Oséias perdoou a esposa dele. Nós vamos voltar a ser família. Vocês vão se reunir de novo, Judá com Israel. E vão ser um só povo na liderança de um só rei, que é Cristo. Então, ele é um livro de esperança, de amor no final, porque depois de todo o problema, a dificuldade, vem o perdão, vem a reconciliação, vem Deus dizendo: não, eu vou lá comprar vocês de volta, e comprou com o sangue de Cristo, e tem condições de reconciliar de volta todos nós com Deus, apesar das nossas faltas e apesar dos nossos pecados. É isso, irmão, que é o livro de Oséias. E nós lemos 1 a 5, ainda tem mais para ler essa semana. Mas, irmãos, aí nós lemos no início lá João dizendo o seguinte: cuidado com os falsos deuses. E aí eu vou dizer para os irmãos que todos os ídolos que nós encontramos aí hoje
nas religiões orientais, o Buda, ou qualquer um das divindades das religiões lá na Índia, né? Aquela de muitos braços, toda aquela questão, Vishnu e tal, todos aqueles deuses, todos são falsos deuses. E aqui no Brasil, a idolatria que é devotada para a padroeira do Brasil, para São João, agora recente, as festas juninas, e tanta coisa, irmão, tudo isso é idolatria, é pedir conselho para o violão. São ídolos, são madeira, barro, porcelana, ferro, ouro, mas não tem vida, não tem poder de fazer nada nem por si mesmo. O violão não anda sozinho e também essas imagens não andam sozinhas, precisam ser carregadas e elas não vão resolver a vida de ninguém. Essa é a mensagem de Oséias. Afastem-se dos ídolos e deem honra e glória e se apeguem e deem louvor somente ao Deus vivo que está no céu e que ninguém consegue ver. É isso, irmão, o livro de Oséias. Só que é o seguinte, irmão. Essa mensagem é bem conhecida. Ela é bem conhecida, né? Mas nós temos alguns ídolos modernos. Que são os ídolos modernos? Não é tudo aquilo que impede a comunhão com Deus. Então, essa idolatria, irmão, do São João é antiga, hein? Ixi, isso aí tem 2000 anos. Mas tem outros, irmão, tem outros modernos. Tem agora coisas que nos afastam de Deus e que nos afastam de uma vida de santidade, de comunhão com Deus, mas que não é um ídolo colocado numa igreja, que não é um ídolo colocado num santuário, que não é um pedaço de madeira colocado em algum lugar. Os ídolos modernos, eles nos afastam de Deus, ele impede a comunhão com Deus, mas eles não são tão simples de identificar. Você não vai lá e tem um templo para ele. Eles estão mais perigosos, estão mais modernizados, estão mais ligados até à tecnologia. Hoje, irmãos, tem uns ídolos modernos. Tem um ídolo hoje, irmão, chamado carro. Esse é duro, hein? Esse é duro. Tem um ídolo chamado carro. Irmãos, eu já peguei orçamento de pessoas para falar, para gerir bem as finanças e tudo mais. Uma vez eu peguei o orçamento de um menino novo, trabalhando numa empresa boa, solteiro, morando com os pais. Quase 80% do que ele ganhava era para o carro, irmão. Para o carro. Praticamente tudo que ele ganhava era o carro, era a prestação do carro, eram os acessórios do carro, era o som do carro, era o carro, irmão. O salário dele inteiro, tudo, ele doava praticamente tudo que ele ganhava, ele punha no carro. E no fim de semana, irmão, em vez dele ir no culto, ele ia lavar o carro. E à noite, em vez dele visitar alguém, conversar com alguém, desenvolver um relacionamento, ele ia exibir o carro dele em algum lugar. Ele ia ligar o som do carro dele em algum lugar. Não, ele vivia com o carro. E eu já falei para os irmãos que eu também já vi famílias que viviam com o carro. O dinheiro forte da família mesmo era a prestação do carro. Um carro além das posses da família. Não tem dinheiro para pôr gasolina, mas tinha um carro. E o carro virou um ídolo. O carro virou um foco da atenção tão grande que a pessoa não tem mais tempo para Deus. E aí você às vezes vê isso acontecer, irmão, no culto ao corpo. Né? Tem uma foto ali de uma academia. Irmão, você vê as pessoas, não é tanta vontade de ter um corpo bonito e saudável, que pareça ser bonito e saudável, que a pessoa não vê que está ficando feia e doente. É tanta vontade de ficar bonito e saudável, que a pessoa não vê que está ficando feia e doente.
E a pessoa que quer ter um corpo saudável não vê que está ficando doente, toma aquele suplemento, não, aquilo acaba com o fígado, acaba com o rim, acaba com, sabe, aquelas bombas que eles tomam ali, aquilo acaba com a pessoa, irmão. É um culto ao corpo bonito, mas esse corpo bonito está feio, está doente. E mais uma coisa, irmão, esse tempo a pessoa fala, olha, vamos na igreja, o culto é 2 horas, mas das 10 ao meio-dia o culto. Ixi, não pode sair não. Ih, mas demora, hein? Nossa, esse culto não acaba. Irmão, e a academia? Segunda, quarta e sexta. 2, 3 horas. Não, ixi, eu vou pegar um exercício novo aqui agora. Nossa, agora vai. E a corrida, eu não sei o quê. Irmão, não tem tempo, não. O Deus dele é o corpo. Eu sei que você conhece gente assim. O Deus dele é o corpo. E quando não é o exercício físico, é a beleza. Está se empetecando, está mexendo no cabelo, está mexendo, está fazendo. Né? Esses dias eu estava conversando com o meu tio, eu tinha um cliente lá que enquanto ele cortava o cabelo, o pessoal fazia a unha. Estava lá cortando o cabelo, um homem, ele fazendo a unha lá e tal. Né? Eu não tenho nada contra, não, mas é meio esquisito, né, irmão? Passa o tempo ali, né? Você gasta o tempo com a aparência, né? Fazendo, mexendo, arrumando, o cabelo, não sei o quê. Quanto tempo de espelho? Umas 10 horas por semana. Né? E quanto tempo para ler a Bíblia? Não, ler a Bíblia não dá tempo, não. Então, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Isso vira, irmãos, o seu Deus. O seu Deus agora é o espelho. Porque você, irmão, você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para uma vida com Deus. Você só tem tempo para cuidar do seu corpo, da sua beleza, do seu espelho. E você só tem tempo para cuidar do seu carro, para lavar o carro, para arrumar o carro, para pôr som no carro. Você esquece da vida. Você só está em volta do carro. Irmãos, a carreira, o sucesso. Só tem tempo para a carreira, só tem tempo para o sucesso, só tem tempo. E quer reunião, e quer ir sair, tudo vai para outra, e tal, e papapá. Mas peraí. O que adianta essa carreira, esse negócio? E é o dinheiro, e nossa, e agora eu vou fazer tal negócio, irmão. E a vida, e Deus, e a fé? Aí vai ficando, irmão, em segundo plano, vai ficando para depois, e aí depois você vai ver que fica para hora nenhuma. Irmão, aí vem a televisão, vem o vício nas notícias, irmão. Você vai conversar com a pessoa, ela sabe tudo da Lava Jato, sabe tudo do Supremo, sabe tudo do Bolsonaro, sabe tudo de tudo quanto é coisa. Aí você fala, escuta, mas você varreu a casa hoje? Não, hoje não deu para varrer, né? E tem uma palavra dessa do professor Marins, né? Os irmãos conhecem aquele grande professor Marins, que é o palestrante, aí tem um programa na Rede Vida, né? Ele é aquele palestrante que no final do programa ele fala, pense nisso, né? Acho que os irmãos já viram ele, um ótimo palestrante. E ele tem um curso dele, uma palestra dele, que ele diz o seguinte, ele chegou no interior, viajando, parou num lugar, num bar, aí ele disse que achou o fim, né? O bar, assim, sujo, ele foi usar o banheiro não era bom, um negócio de beira de estrada, assim, ele chegou e disse que o banheiro não era bom, foi lá comer, disse que não teve muita coragem de comer as coisas, pediu uma bebida, uma água, uma coisa, falou, acho que eu vou embora. Aí disse que o rapaz do bar reconheceu ele. Você não é o professor Marins? Eu sou. Rapaz, eu assisto o senhor e tal, mas que bom o senhor está aqui, não, beleza, tal. O senhor viu como é que está o preço do dólar? O dólar disparou e não sei o que. O cara começou a falar para ele as notícias, o dólar, as coisas e tal. E ele falou, rapaz do céu, né? Ele falou, olha, se ele tivesse sabido um pouco menos do dólar e lavado um pouco mais o banheiro aqui do estabelecimento dele, ele tinha mais freguês aqui. O que adiantava ele saber a cotação do dólar, irmão, no interior de Minas Gerais? Ele tinha que lavar o banheiro, ele tinha que cuidar do estabelecimento dele ali, para ver se os clientes chegam, sente mais à vontade. Ele tinha que fazer uma comida mais arrumada, ele tinha que ter cuidado da higiene, pôr um véuzinho em cima ali da comida para o mosquito não sentar. Ele tinha que cuidar da vida dele, irmão. Aí você fica lá no Facebook, você fala da vida do mundo inteiro, você sabe de todo mundo, você varreu a casa? Não. Você sabe onde bateu o filho? Não.
Você falou uma palavra boa para sua mulher hoje? Não. Mas eu sei que o Bolsonaro falou, que o Cristiano Ronaldo, né? Ah, eu vi que você viu que o Cristiano Ronaldo pôs aqui? Eu vi, mas você viu que a tua mulher levantou chateada hoje? Não, você não vi. Eu vi só o Cristiano Ronaldo. Você viu que o São Paulo contratou o Daniel Alves, né? Isso a turma viu. Agora você viu que a tua casa aí tá feia, tá precisando de uma pintura? Isso aí não viu. Né? Você viu que teu filho chegou triste hoje da escola? Você foi ver se ele fez a tarefinha? Aí você não viu. Então, irmãos, essa é um vício moderno, é um ídolo moderno. A gente está adorando a informação. A gente está recebendo informação de todos os lados. Você pega o celular, tem informação. Você assiste a televisão, tem informação. Você liga o rádio, tem informação. Né? E aí, o que faz? É muito trem. É muito trem. Muita coisa, muita informação. Informação que a gente, às vezes, tem que dispensar. Às vezes você tem que saber menos, irmão. Não é saber mais, é saber menos. Eu não quero saber de futebol nenhum, de quem foi para onde. Eu não quero saber de político nenhum, o que é que está fazendo, Eu não quero saber de novela nenhuma, não quero saber da vida dos outros, o que o fulano postou, deixou de postar. Ele que posta o que ele quiser lá. Eu vou tocar a minha vida, irmão. E a minha vida? E a minha saúde, o meu dia a dia, o meu emprego, e o serviço que eu tenho que fazer, e as minhas responsabilidades, será que eu estou em dia com as minhas responsabilidades? Aí você sabe tudo da vida dos outros, você sabe tudo do artista, e não sabe da sua. E não sabe da sua vida com Deus. Diga, né? O legal é saber mais sobre você, né? Sobre você, o que você sabe sobre você? Não, às vezes a pessoa você consegue resolver vários problemas dos outros, saber de todas as informações, mas você não consegue nem lidar com você. E a sua? As suas coisas, não é? Os problemas. Então, e aí como resolver as minhas questões? E aí você sabe muito, mas não sabe o suficiente para resolver seus problemas, sua vida, suas dificuldades. Então é que eu digo para os irmãos, nós estamos num empenho, irmãos, tem comentário, estou preparando o material, irmãos, para oferecer para os irmãos, nós estamos num empenho firme, como eu comentei já, os próximos anos, irmão, na nossa igreja, nós vamos fazer um empenho muito forte para que as famílias, irmãos, se entendam, se fortaleçam, para que o casal viva bem, para que a gente tenha capacidade de ensinar os nossos filhos. Irmão, é isso o que interessa. Eu vou falar uma coisa para você, a política está aí, entra governo, sai governo, não interessa. O que interessa é você, sua esposa, seu marido, seus filhos. Se o Bolsonaro entra, se o Bolsonaro sai, se ele vai pôr mais médico, se ele vai pôr menos médico, irmão, você tem que cuidar da sua família. A sua casa é responsabilidade sua, a sua vida, a sua condição mental. Se isso, se aquilo, está cheio de vídeo na internet, disso, daquilo, você tem que procurar aquilo que diz respeito a você. A você. Irmãos, tem 1 milhão de vídeos na internet. Videozinho da internet, mas daquilo que você precisa. Se você ficar vendo o gatinho brigar com a impressora, você vai ficar lá, tem vídeo lá, irmão, você viver 3 vidas assistindo coisa ali que não te leva a nada. Você tem que focar naquilo que você precisa. Irmão, eu estou com umas plantas lá, deixa eu ver como é que pode o limão. Você pega um vídeo no YouTube. Irmão, meu menino está meio birrento, eu vou pegar no YouTube o que é. Eu estou aqui, eu não sei tocar violão, vou pegar no YouTube umas aulas de violão. Você vai procurar aquilo que diz respeito a você, a sua vida, as suas necessidades. Agora, se você ficar assistindo o Jornal Nacional, irmão, desde a década de 70 o Jornal Nacional está no ar e nunca resolveu a vida de ninguém. Nunca ajudou ninguém com nada. Aí você pega essa ferramenta fantástica que é a televisão, que pode ajudar você a assistir um culto. Você assiste, irmãos, pega por favor aí na internet, no YouTube, para você ver, a maioria das igrejas está transmitindo culto ao vivo.
vivo no YouTube. Aí tem um pastor que você gosta, né? Essa semana nós ouvimos uma mensagem muito bonita do Hernandes Dias Lopes, um pastor muito bom, presbiteriano. Não, põe lá, você assiste ele, o culto ao vivo, você assiste ele. E quem é que põe lá, irmão, para assistir? Você vai ver a transmissão do Neymar, tem 1 milhão assistindo. Você vai ver a transmissão do Hernandes Dias Lopes lá, tem 100. Então, porque a idolatria tomou conta da... Não tem que você vai ficar só vendo vídeo. Não. Mas alguma coisa não. Então, só dizer o seguinte, é para assistir o jogo da Europa, não tem problema. Não assistir a semana inteira. Agora, isso vai tirar o tempo que você tem para Deus? Então, Assim como o trabalho, não estou dizendo vamos parar de trabalhar, vamos trabalhar. Mas se o trabalho não deixa você ter tempo para Deus, o trabalho virou seu ídolo. Ah, vamos ter filho, que filho é bom, beleza, mas o filho tirou teu tempo de servir a Deus, o filho virou um ídolo. Ah, eu quero comprar um carro, mas o carro tirou meu tempo de servir a Deus, o carro virou um ídolo, você entendeu? O problema, irmão, não é que tipo de ídolo é, se é um violão, se é um ídolo, uma estátua, se é um carro, se é uma televisão. O problema é, qual é, de todos esses exemplos que nós demos, aquele que está impedindo você de servir a Deus? aquele que está em primeiro lugar. Aquele que ocupou o primeiro lugar na sua vida. Aquele que está fazendo com que você se esqueça de Deus, não tenha tempo para Deus, não tenha tempo para ler as Escrituras, não tenha tempo para meditar na Palavra de Deus, como nós falamos aqui hoje na escola bíblica. Aquilo que está impedindo você de ter tempo para a sua saúde, aquilo que está impedindo você de ter tempo para a sua família, de você olhar com atenção para a sua esposa. E isso também é idolatria. Também é idolatria. Porque aí, irmãos, nós temos que entender isso muito claramente. Nós estamos aqui para servir a Deus, a palavra de Deus. Nós estamos aqui todos, eu inclusive, todos nós. Eu não estou aqui melhor do que os irmãos, estou aqui na função que Deus me deu, no dom que Deus me deu de pregar a palavra, irmão. Mas o do outro é tocar o violão, o do outro é dar aula na escolinha. Cada um está fazendo a sua parte para nós termos uma congregação que todos se ajudam para que nós possamos servir a Deus. Então veja bem, a questão é interna, é nós, é a nossa vida com Deus. E o que Oséias está mostrando para nós aqui é o seguinte, irmão, não, essa idolatria, ela pode ser de várias formas. Deus colocou aqui essa imagem, essa maneira de colocar, falou, olha, vocês não peçam nada com um pedaço de pau, mas hoje, irmão, nós estamos fazendo outros ídolos com o carro, com a carreira, com a religião, com o culto ao corpo, com o dinheiro. Existem outros ídolos fortes na nossa sociedade hoje. E às vezes é a própria religião. E aí o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, a religião, irmão, ela é bênção, porque ela nos ajuda a refletir sobre tudo isso, e que a gente coloque o nosso foco em Deus, irmão. Não adianta você confiar no homem, no braço, na tua capacidade, e não adianta você confiar na igreja também, esse local, irmão, não é esse local que abençoa. Eu já falei para os irmãos que nós saímos tudo daqui e for congregar na varanda da tia Sema lá, que ela já ofereceu, né? Não muda nada, irmão, porque o Deus que nos escuta aqui, nos escuta lá. Quem vai resolver é Deus. E aí, irmãos, enquanto a gente não tiver essa consciência de que não é o lugar, não é o livro, não são as coisas, o que vai resolver nossa vida é o Deus invisível que está no céu. Enquanto nós não tivermos essa consciência, irmão, nós vamos ser propensos a cair na idolatria. Nós vamos adorar coisas em lugar de adorar a Deus. Nós vamos colocar coisas em primeiro lugar. Nós vamos colocar sistemas, ideias. Irmãos, ideologias podem ser ídolos. A pessoa, veja aí, defendendo a esquerda, a direita, o socialismo, o capitalismo. E aquilo vira um ídolo para a pessoa. Aquilo vira uma idolatria. É um sistema de ideias, nem é uma coisa física.
mas ele defende aquilo, ele morre por aquilo. Muitas pessoas morreram pelo Hitler, pelas ideias do Hitler. A pessoa foi para a guerra, catou uma arma e saiu matando os outros por causa das ideias do Hitler, por causa das ideias do Stalin, por causa das ideias do Getúlio Vargas aqui no Brasil, para chegar mais perto de nós. O Lula virou uma idolatria. O Lula é um ídolo. O Lula é um ídolo nesse país. Muita gente mata e morre por causa do Lula. Virou um ídolo, a pessoa coloca isso acima do bem e do mal, acima de Deus, acima da razão. Põe a bênção no lugar do abençoador. Põe a bênção no lugar do abençoador. Então a pessoa fala, Deus me deu um emprego, irmão. Agora com esse emprego eu estou ganhando bem, não posso mais ir na igreja. Aí você fala, mas peraí. Irmão, Deus me deu um carro. Agora que eu tenho um carro, eu vou sair todo fim de semana, não vou mais na igreja. Mas por quê? Vir na igreja significa estar em comunhão com Deus? Não. Você pode ter comunhão com Deus sem vir na igreja, mas é bem mais difícil. Deus sabe disso. Por isso, Deus sabe da nossa dificuldade. O que eu falo para os irmãos é igual o braseiro lá. Você põe lá um churrasco, você enche de carvão lá. Você pega uma brasa e tira, irmão, ela vai apagar muito mais rápido que as outras. Enquanto nós estamos aqui, estamos nos incentivando. Um tem uma palavra, a Bíblia fala, um tem uma palavra, um tem cântico, um tem um salmo. Isso vai nos estimulando. É esse o papel da igreja. Irmãos, simples assim. Oséias é um livro contra a idolatria. E o Novo Testamento, irmão, disse o mesmo. Filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Está cheio, irmão. Está cheio. Essa é a mensagem de Oséias. Cuidado com os falsos deuses. Cuidado com aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, porque esse negócio vai tomar o lugar de Deus e vai transformar você no idólatra. É isso que João está dizendo. Filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nós não sermos presos de nenhum Deus falso, né?